Shalom, shalom, graça e paz, meus queridos amados. Estamos aqui para mais uma aula. Vamos estudar sobre as 7 virtudes da águia. Amém? Quero aí chamar a sua atenção para pegar aí a sua caneta, seu caderno de anotação, para que nós possamos começar, a meditar nessas 7 virtudes da águia. Tirar as 7 virtudes que existem na águia para aplicar na nossa vida cristã. Amém? Eu quero já entrar em oração por mais uma aula, por mais um estudo. Amém? Pai querido, Deus amado, quero nesse exato momento louvar o Senhor, agradecer o Senhor por este canal, por esta palavra, por cada um que está, Senhor Deus, inscrito neste canal, que cada um, meu Pai, que tem participado, Senhor Deus, de cada aula. Eu acredito, Senhor, que cada palavra que sai da minha boca não voltará vazia. Cada pessoa, Senhor, irmão, irmã, Senhor, que está, Pai, participando deste canal para aprender, Senhor, para adquirir mais entendimento, conhecimento da Tua palavra, por mais que ainda conheça o que eu estou falando, o que eu estou ensinando, mas há uma unção, meu Deus, que o Senhor renova em cada palavra, em cada ensino, porque a Tua palavra se renova a cada dia. Então que o Senhor abençoe, meu Deus, a vida de cada um e que cada um possa ser alcançado pelo Senhor. Que a Tua palavra trabalhe na vida, na casa, na família, no ministério de cada um, que cada um possa ser abençoados, respaldados pelo Teu poder, e que todo mal que tenta interferir, tirar, meu Deus, a atenção, o foco, meu Deus, desta pessoa, para não ir até o fim, meu Deus, que o Senhor repreenda, amarra toda ação do inimigo em nome de Jesus, amém, amém? A poder no sangue de Jesus. Vou aqui tomar o meu café. Não é água de coco, mas é o meu café. Vamos aqui para a primeira virtude da águia, As 7 virtudes da águia na vida de um cristão, é o tema, 1 Coríntios, abra aí a primeira virtude, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 17, diz assim, a primeira virtude da águia é que ela não voa em bandos. A primeira virtude da águia é que ela voa só, E o que a palavra nos ensina sobre isso? Sobre o cuidado do cristão não se envolver, do cuidado do cristão não ter, qualquer tipo de companhia, qualquer tipo de amizades. Então observe que Deus, Ele cria, a águia, essa ave, e Ele usa o perfil dessa águia e manda o próprio profeta Isaías profetizar para nossas vidas sobre o perfil da águia. Então Deus nos vê como uma águia. Então, se Deus nos vê como uma águia, por que não meditar nas virtudes da águia para nós ver se nós estamos vivendo, essas 7 virtudes, ou está faltando essas 7 virtudes em nossas vidas, para que nós possamos refletir
e aplicar o que tiver faltando na nossa vida para nós poder viver essa visão, né, do perfil da águia em nossas vidas, como Deus nos vê. Amém? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 até o 17, diz assim, ó: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? É uma pergunta que o apóstolo Paulo faz à igreja. Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Aí o 15, que harmonia entre Cristo e Belial? Que ar de comum entre o crente e o descrente? 16, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus: habitarei com eles, entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Então, se a águia, ela é uma ave que não voa em bando, ela voa só. Ela voa só, porque ela se reserva, ela não se mistura, entendeu? Por isso que ela é diferenciada. Então, para você descobrir um crente, né, diferenciado, você vai descobrir, né, nas escolhas das companhias que ele faz na sua caminhada. Se ele se acompanha com um ímpio, se ele tem amizades com ímpio, você vai observar que ele terá uma linguagem de ímpio, um coração de um ímpio, uma visão de um ímpio, por mais que ele é crente. Porque tem aquele provérbio, né? Me diz com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Entendeu? Então, como a águia, ela voa só, anda só, né? Ela não se sente solitária. Por que que os crentes acham que para poder se sentir bem ou se sentir mais feliz, precisa de ter companhias erradas, né, na sua vida? Quantos crentes se sentem só? Porque é tão assim, chato ser crente, porque não pode falar com pessoas, ímpia, não pode, meus amigos que antes de eu ser crentes, agora eu vou ter que cortar o laço com eles, etc, não sei o quê. Então, a pessoa que não se decide, que não entende, que a partir do momento que ela, né, foi lavada pelo sangue de Jesus, ela tem que ser separada. Então ela não pode se contaminar de novo, como era contaminada com as más amizades. Porque como a luz anda com as trevas, né? Que comunhão há entre a luz e as trevas? Não tem lógica, entendeu? Que lógica tem, né? É o templo de Deus e os ídolos dentro do templo de Deus. Não tem lógica. Então, tem que haver uma separação. Tem que haver escolhas de certas amizades. Por isso que o salmista, né, ele fala no primeiro capítulo que nós não devemos sentar na roda dos escarnecedores. Não? O escarnecedor são pessoas sem o Espírito de Deus.
Pessoas sem o Espírito de Deus, elas estão na carne. Elas vão zombar da sua fé. Elas vão zombar da sua igreja. Ela vai zombar do seu pastor. Ela vai zombar do seu Cristo. Ela vai zombar do seu Deus. E se você está sentado com elas, participando da conversa delas, então você está o quê? Aceitando que elas zombem da sua fé, do seu Deus, e você não pode se defender. Por quê? Porque você quer aquelas amizades. Aí você for se defender, você vai perder elas. Aí você não quer perder, porque você gosta da companhia delas. Por isso que você aceita eles falar mal da sua fé. Você aceita eles falar mal, né, do seu Deus, do seu Cristo. Tá entendendo? Então, a palavra do Senhor ensina que uma das virtudes da águia, né, é que ela não tem companhias. A única companhia dela é com águias. É com águias. Aonde você vê qualquer vídeo, você vê ali águias, né? Elas estão ali no meio caçando, elas estão ali, né? Porque águia anda com águia. Águia gera águia. Entende? Então não dá para águia andar com galinha, águia conviver com galinha, entende? Porque há uma diferença enorme. Por isso que Deus manda o profeta, né, profetizar para os crentes sobre o perfil da águia. Então, por quê? Porque Deus te vê como águia. Deus vê as virtudes da águia em você. Por isso que Ele manda, né, você, né, viver e se comportar como uma águia, para que as 7 virtudes da águia sejam aplicadas na sua vida. Aí o apóstolo Paulo continua falando aqui em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, diz assim: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou bebarrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Olha o que o apóstolo Paulo está falando para a igreja. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui para a igreja. Ok? Olha o que ele está falando aqui para a igreja. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis, não tenha companhia, não tenha amizade, não tenha conversa e não tenha comunhão com aqueles que dizem ser irmãos. For devasso, se você conhece alguém, né, que da igreja ou de outra congregação, e aí você começa, né, a andar com ele, com ela, só que você observa que a forma desse irmão falar é estranho. Você começa a observar que a forma que esse irmão, né, se comporta é estranho.
você começa a observar que as atitudes, né, a forma desse irmão ver as coisas, né, ouvir as coisas, é estranho. A forma que ele interpreta, né, o que vê, o que ouve, é como se fosse, né, um próprio ímpio, mas ele está dizendo que é irmão. Mas ele vê as coisas com olhar crítico. Ele ouve as coisas, né, de Deus e começa a interpretar, né, o que ouve da forma errada. E começa o quê? A criticar, a dizer que não é assim, que não concorda. E aí você tem uma companhia dessa, não, mas é irmão, já que eu não posso andar com crente, com ímpio, eu vou andar com crente agora. Mas entenda que o fato das pessoas estar na igreja não quer dizer que ela é nova convertida, nova criatura, que ela nasceu, né, da água e do Espírito. Tem muitos que estão dentro da igreja, mas ainda verdadeiramente não morreu para Cristo. Só tem o nome de irmão, só tem as vestes de irmão, só tem a Bíblia de crente, mas dentro dele não mudou nada, só mudou por fora, porque ele trocou a forma das vestes, mudou as vestes para ficar parecido com o crente, entende? Então você tem que examinar suas amizades. Se você quer ser águia, se você quer ser uma pessoa diferenciada em Cristo, se você quer ser uma pessoa ungida, se você quer ser uma pessoa usada, você tem que rever os tipos de amizades e pessoas que você escolheu para você conviver com elas. O apóstolo Paulo, né, ele fala que não é para nós se associar, né, às trevas, ao ímpio, a ídolo, que não é para nós se associar, né, com pessoas que não têm condutas de servo de Deus, de homem de Deus, de mulher de Deus. Se você está conversando com um irmão e do nada esse irmão está falando mal do seu pastor, está falando mal da sua pastora, está falando mal da sua igreja, que não concorda com isso, que não concorda com aquilo, que não é assim. Se você der ouvido a esses tipos de conversa, a esses tipos de, né, amizades que você escolheu para a sua vida, você acaba se tornando como essa pessoa. Daqui a pouco você começa a se tornar um papagaio crítico. Você ouviu a pessoa falar mal, criticar, perseguir o ministério, a igreja, o teu pastor, tua pastora, o teu líder. E agora você está repetindo como um papagaio para tentar contaminar outras pessoas. Então, se essa amizade, se essa companhia, por mais que né, aparentemente de um irmão, de um crente, mas a linguagem não é de um crente, a opinião desta pessoa não é de um crente, então ele vai contaminar, entendeu?
a tua identidade de águia, de servo de Deus, de serva de Deus. Então você tem que tomar muito cuidado, porque Eclesiastes fala sobre o perfumista. Eclesiastes diz que o perfumista, ele junta, ali vários elementos para criar uma essência de um perfume, ao ponto desse perfume ficar cheiroso e chamar a atenção das pessoas pelo cheiro daquele perfume. Mas Eclesiastes diz assim, por mais que o perfumista criou o perfume mais cheiroso do mundo, se uma mosca cai dentro do vidro, dentro do perfume, se estraga todo aquele cheiro. Uma mosca. Quantas pessoas já teve experiência de uma mosca cair no prato e tirar e comer? Porque não, aqui não vai acontecer nada, não. Aqui é besteira. Tirar a mosca e terminar a comida. Tem outros que tem nojo, Tem outros que tem nojo. Que se vê uma mosca ali nem come, porque tem nojo. Entende? Mas observe que é um insetozinho que, se ele cair, estraga tudo. Estraga tudo, contamina. Então imagine uma dúvida em uma conversa, em uma companhia de um ímpio ou de um crente, entrar dentro de você, o que vai causar? Toda a unção que está dentro de você vai ser estragada. A palavra de Deus, ela não brinca quando ela fala detalhes como esse. Quando Eclesiastes, o autor de Eclesiastes, que é a própria sabedoria tomando Salomão para escrever os perigos de coisas pequenas. Você paga um alto preço para se consagrar, para ter uma unção. Aí você para ouvir um irmão criticar a sua igreja, criticar o seu ministério, criticar o seu pastor, sua pastora, a sua fé. E você ficou ouvindo. Quando terminar aquela conversa ali, você vai estar mal. Aquela unção dentro de você vai estar estragada. Por quê? Porque vai entrar uma raiz dentro do seu coração. E essa raiz vai crescer. E aí você vai começar a olhar para o seu pastor do jeito daquele, duvidando. Será mesmo? Será mesmo? Aí você vai e vai querer tirar a sua dúvida com as pessoas erradas. Você vai procurar outras pessoas. E você vai dizer, fulano falou assim, será que é verdade? Sobre o nosso pastor, sobre a nossa pastora, sobre esse ministério, será que é verdade? Aí daqui a pouco, aquela mosquinha que caiu dentro de você, como tem um azeite dentro de você, como tem uma unção dentro de você, mas essa unção, como ela está contaminada, você vai transmitir para outras pessoas a unção contaminada. Então vai sair de você águas amargas. E Tiago diz que não pode sair dois tipos de água de uma fonte. É ou não é, irmão? Ou você é águia, ou você é galinha. Ou você é águia, ou você é o urubu. Ou você é águia, ou você é uma carniça, irmão.
Então é você que decide. Você quer ser uma carniça como os outros? Ou você vai defender as virtudes da águia dentro de você? Ou você vai defender a sua identidade de águia, a sua identidade de cristão, de servo de Deus? É uma decisão sua. Quem é as tuas companhias? Com quem tu anda conversando? O que tu anda ouvindo? O que tu anda ouvindo? Vou até tomar meu café aqui para tu raciocinar aí. Então, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, fala: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso ou avarento. E crentes que estão dentro do ministério, vendo a necessidade da obra, mas eles são isso aqui, ó, avarento. Aí conversa com você, aí você que doava acaba se tornando contaminado. Então agora você se tornou avarento. Como você se tornou avarento? Porque ouviu um avarento falar mal da obra, porque não ia ajudar, não ia semear na obra. Aí você vai, endurece também o coração, se torna avarento. Agora você fica insatisfeito e vai fazer outros se tornarem avarentos. Então, o apóstolo Paulo, a palavra de Deus, o Espírito Santo que manda esses homens escrever a Bíblia, manda a gente se afastar das pessoas avarentas, se afastar das pessoas avarentas, ou idólatras, ou maldizentes, pessoas que só falam coisa negativa, irmão. Contamina, só abre a boca para dizer que está na guerra, está na luta, está sem nada, está passando por isso, está passando por aquilo. Semana que vem a mesma coisa, mês que vem a mesma coisa, ano que vem a mesma coisa, e da boca desta pessoa não sai mel, não sai um testemunho. Então, uma pessoa maldizente é uma pessoa que não tem identidade de águia, que não tem virtude de águia. Por quê? Porque ela, as companhias dela, as amizades dela, contaminou ela. O avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou bebarrão. Pessoas que estão na igreja dizendo que é irmão, mas ainda bebe uma, viu? Bebe vinho. Não, vinho na Bíblia a gente pode beber, vinho. Pessoas que são crentes, mas ainda tem os seus vícios, né? Ainda fuma, ainda bebe escondido, cheira escondido, usa droga escondido. Bebarrões, pessoas aviciadas, ou roubador. Olha aqui o que o apóstolo Paulo, roubador. Então a palavra de Deus fala, né, que até pessoas que não são fiéis, né, nos seus dízimos, que roubam, né, tanto a Deus como os próprios irmãos da igreja, ou aonde ela vai, pessoas que ainda têm o espírito de tomar o que é dos outros, se tem coragem de roubar o que é de Deus, que é os dízimos, primícias e oferta, imagine roubar outra pessoa, se não teme o próprio Deus. Então o apóstolo Paulo diz que nem pessoas que roubam
a gente tem que ter amizade. Pessoas que são infiéis, né, na sua fidelidade para com Deus, elas contaminam. Essas amizades nos contaminam. Aí com o tal, nem ainda com mais. Ou seja, não tem a comunhão. Não tem a comunhão com essa pessoa. Numa mesa, no aniversário, aonde ela te chamar, não vá participar, né, de uma comunhão com ela. Não sentai para comer com ela. Entendeu? O apóstolo Paulo ensinando a igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 5 e 11. Entende? Agora, eis a questão. Será que a maioria daqueles irmãos da igreja de Corinto obedeceram esse mandamento do apóstolo Paulo? Que infelizmente a gente prega a palavra e as pessoas que vão decidir se elas vão obedecer ou não. Elas que decidem. A palavra é pregada, a verdade é pregada, é ensinada, mas parece que o mal, a má conduta sempre atrai elas. As más amizades sempre atraem elas. Parece que elas têm prazer em escolher o que não presta. Tá entendendo? Então, segunda virtude aqui, né? Segunda virtude aqui da águia, em Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz assim, ó: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, a segunda virtude da águia é a visão. De longe, ela avista a sua presa e vai numa velocidade e pega a sua presa. Deus, ele compara os crentes com a águia. Por quê? Porque Deus quer que nós tenhamos essa virtude da águia. A virtude de ter um foco, de ter um alvo. Então, qual é o teu foco? Qual é, né, a tua visão sobre as coisas? Porque o autor de Hebreus está dizendo aqui, ó, o nosso foco, a nossa visão tem que estar fitas em Jesus. Em Jesus. Nós estamos nesse mundo, mas ao nosso lado, esquerdo, direito, atrás, vai estar acontecendo coisas, né? Situações horríveis de olhar, horrível de ouvir. Mas se eu me preocupar apenas de me focar em Cristo, eu não me perco. O maior propósito das nossas vidas é olhar para Cristo, que é o nosso autor, consumador da nossa fé. O nosso maior foco, o nosso maior objetivo sobre visão é nós não tirar os olhos do exemplo de Cristo. Aonde o apóstolo Paulo, ele fala, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, ou seja, Deus fez uma proposta para Jesus morrer, e essa proposta lhe trouxe alegria. Como pode? Como pode?
Jesus, sabendo que ia morrer por mim e por você, se alegrou. Jesus, sabendo que ia passar por dores e sofrimentos, e se alegrou. E por que quando você está sofrendo, você quer desistir da sua visão em Cristo? Você quer tirar a sua visão de Cristo? Por que quando você está sofrendo, passando pelas pelejas da vida, as dificuldades da vida, os aperrengues da vida, você quer desviar o seu olhar de Cristo? No instante bate a tristeza. Quando você para de olhar para Cristo, você se esquece do que Ele fez por você. Porque tudo que eu olho, eu me lembro. Tudo que eu olho, eu me lembro. Então, quando eu olho para Cristo, eu me lembro que Ele sofreu, mas não desceu da cruz. Quando eu olho para Cristo, eu me lembro que Ele foi chicoteado e não desistiu. A Bíblia diz que Ele se calou enquanto apanhava como ovelha muda, para fazer valer a pena o sacrifício. Ele poderia ter gritado: para, eu não aguento mais de tanto apanhar, para, eu nego a minha fé, eu não vou mais. A cruz, eu não vou mais concluir esse sacrifício. Não, a Bíblia diz que Ele aguentou calado, com alegria. Com alegria aguentou calado. Aí quando você fica com as contas atrasadas, fica chorando. Rapaz, o ser humano, viu? Jesus morreu por uma raça complicada dessa, que é o ser humano, viu? Tinha que ter muita alegria. Tinha que ter muita alegria, porque infelizmente Ele morreu por todos, mas a maioria nega. A maioria nega, e poucos, a Bíblia diz, poucos, continua confiando e olhando para o autor e consumador da nossa fé. Tendo os olhos fitados em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, ou seja, Ele foi pendurado no madeiro nu. Isso é uma vergonha para um judeu. Hoje os filmes, né, ou os quadros, coloca ali, né, coloca ali um lençol, né, como se fosse ali uma fralda, uma cueca, cobrindo as partes de Jesus. Mas na verdade, na cruz que ele estava nu. Foi despido. O profeta Isaías profetizou que ele foi tirado as vestimentas dele. Ele foi despido, ficou nu. Isso era a maior vergonha de um judeu, é a nudez. Então ele ignorou aquilo. Para quê? Para que nós fôssemos vestidos das vestes reais que Ele ia receber e ia vestir nós. Assim como Adão e Eva estavam nus, e Deus manda matar um cordeiro para cobrir eles. Então, quando Jesus despreza
a vergonha dele por ele estar nu. Então ele estava fazendo o ato profético que a sua nudez ia cobrir a nossa nudez. Assim como Deus cobriu a nudez de Adão e Eva no jardim. E assentou-se à direita do trono de Deus. Então, Jesus não foi derrotado na cruz. Ele ressuscitou e está sentado à direita do Deus Pai, torcendo por nós, para nós também vencer. Então nós temos que ter o foco em Cristo, não é o foco no homem, a visão no homem. O homem, ele tem as suas escolhas. As pessoas escolhem se elas vão continuar servindo a Deus ou não, só que eu não posso acompanhar o erro do homem, acompanhar o erro do ser humano. Eu tenho que olhar para Cristo. Ele é o meu maior exemplo. Ele é a minha maior inspiração. De mesmo no sofrimento se alegrar. Mesmo no sofrimento se alegrar. Então, assim como Jesus ignorou a sua nudez, ignore, irmão, o seu sofrimento e olhe para Cristo e continue. O alvo, o foco é você terminar essa carreira aqui, fazer um bom trabalho, guardar a tua fé para se encontrar com Ele. Aleluia. Aleluias. A terceira, o terceiro, ponto aqui, virtude da águia, que nós temos que aplicar na nossa vida, é que a águia, ela não come qualquer comida não, viu? A águia, ela não come qualquer comida. A águia, ela sai todos os dias para caçar as suas presas frescas. A águia é diferente das outras aves. Tem aves que ela vai caçar, leva, a sua presa, para o local que ela vive, e ali comeu, a caça, sobrou para o outro dia e ela vai e come. Tem aves que comem o resto, da caça do outro dia. Por exemplo, o urubu é uma das aves que só come carniça. O urubu não come coisa fresca, só come carniça. Aonde tiver um mau cheiro, ele vai, se aproxima para comer. O urubu só come coisa podre, coisa estragada, coisa que não presta. Então, uma das virtudes, a terceira virtude da águia, é que ela só come comida fresca. O que é que Deus está querendo dizer com isso? O que é que Deus está querendo dizer com isso? Que nós, crentes, cristãos, temos que ter essa virtude na nossa vida. Não é qualquer palavra que eu vou comer, não, irmão. Não é qualquer palavra que eu ouço que eu vou, engolir goela abaixo. Eu tenho que ser como o crente beriano, examinar. O crente beriano, ele não ouve a palavra e fica criticando a palavra, não. Estude sobre os berianos. Eles ouvem a palavra, fica recebendo, com gratidão ali. Eles ficam recebendo aquela palavra, mas eles ficam anotando, Eles ficam anotando, eles estão ouvindo a palavra, se alegrando com a palavra, mas eles estão anotando. Tem crentes que é tão crítico, que fica criticando a pregação, entendeu?
E se for Deus falando ali, ele endureceu o coração e não vai receber nada, porque é um crítico. O bereano não. O bereano ouve a pregação, se alegra com a pregação, só que anota ela. Aí o bereano, bom, essa palavra é boa. É boa, mas para mim ter a certeza que ela é bíblica, para mim ter certeza que essa palavra é saudável para mim, é saudável para minha fé, eu vou anotar alguns tópicos dessa mensagem aqui, os versículos, o tema dessa mensagem, e vou chegar em casa, vou estudar, eu vou examinar se existe algum versículo que ele citou sendo verdade ou distorceu o versículo. Ou distorceu o versículo. Vou examinar. Aí a Bíblia diz que ele examina e se ele testifica que é bíblico, que a palavra é saudável, que é inspirada verdadeiramente pela a presença do Espírito Santo no que está escrito, aí ele vai e aplica, ele come aquela palavra e ele aplica para a vida dele, cumpre o princípio, o ensinamento daquela palavra para a vida dele. Por isso que Jesus fala aqui, ó, em Mateus capítulo 16, versículo 5 ao 12. Olha o que Jesus fala. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar o pão. Ao versículo 6. Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Olha aí Jesus falando para não comer qualquer comida de fariseus e saduceus, que são ensinamentos, que são pregações, que são conselhos. Tomai cuidado com estes tipos de pessoas, como exemplo de fariseus e saduceus. Ao 7. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos o pão. Ou seja, Jesus falando algo espiritual e eles estavam discernindo carnalmente. Sabe qual é o problema da maioria dos crentes hoje? É que a palavra está sendo pregada, elas estão discernindo carnalmente. Deus está usando o pregador de uma forma espiritual para trazer um entendimento de forma espiritual, de uma visão espiritual, e eles estão ouvindo e interpretando de forma carnal. Olha, Jesus falando do fermento do fariseu e do saduceu e os discípulos. É porque nós esquecemos do pão que ele está falando isso, mas como o Espírito Santo deu o dom de Jesus discernir os pensamentos, aí o versículo 8, percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si, se sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? 10. Nem todos, nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? 11. Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Homem, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Ao 12. Então entenderam que não estava lhe dizendo que tomasse cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino
dos fariseus e dos saduceus. Olha a interpretação. Observe que os crentes que estão no culto desatento, a palavra está sendo pregada e eles estão discernindo da forma incorreta, da forma carnal. Quantas vezes Deus está usando o pregador, aí a pessoa interpreta assim: como é o fulano que está pregando, ele está o quê? Ele está usando ali o púlpito para me criticar, para me julgar. Aí ela começa a interpretar como ofendida. Só que Deus está trazendo o que está escrito. Deus está trazendo pelo Espírito, para a pessoa examinar a conduta dela, para a pessoa examinar se de fato o que ela está falando, fazendo, pensando, ouvindo, se isso está de acordo com a palavra de Deus, está de acordo com uma conduta de uma águia, ou se essa pessoa está vivendo contaminada. E quando a palavra vem, ela vem para corrigir. Quando a palavra vem, ela vem para alinhar. Quando a palavra vem, ela vem para moldar a pessoa. Só que a pessoa, igual os discípulos aqui, Jesus falando, né? Tome cuidado com os fermentos. Ele estava interpretando os fermentos do pão da forma natural. Entende? Então você vê que as pessoas estão dentro da igreja, desconectada com a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo não quer que ninguém se perca, que ninguém erre, que ninguém fale. Só que ela ouve a mensagem e ela se sente ferida, ou se sente ali incomodada, porque mexeu com ela, e aí ela está, né, interpretando que ali é uma indireta para ela. Em vez dela pensar, não, Senhor, está na palavra, o Senhor está falando, está escrito. O que está sendo falado é a Bíblia, então o Senhor está tentando abrir a minha mente, e eu tenho que mudar esse meu conceito, essa minha visão, essa minha audição, esse meu falar, esse meu comportar, esse meu agir. Eu tenho que melhorar. Eu tenho que pegar os 7 perfis da águia e viver como uma águia. Porque esse é o propósito que Deus quer para a vida dos seus filhos. Então os fariseus, eles e os saduceus são exemplos de pessoas que contaminam as pessoas, né, que querem acertar na caminhada com Cristo, que querem fazer a diferença. Mas todos que querem fazer a diferença, vai aparecer um fariseu, vai aparecer um saduceu. E se você não tomar cuidado, se você não se alertar com o que você está escutando, com o que você está ouvindo, com o que você está aprendendo, se você não tomar cuidado, daqui a pouco você é contaminado. Jesus falou: tome cuidado com o fermento dos fariseus, que significa os ensinamentos, o tipo de comida que estão te oferecendo. A águia não come qualquer comida. A águia só come comida fresca. Uma ovelha também, você vê que Deus sempre vai usar linguagens, né, da natureza, imagens da natureza, como o perfil da águia, o perfil da ovelha. A ovelha quer pastos verdes, quer comida fresca. A ovelha não quer estar num pasto comendo, né, um pasto mal cuidado, seco, ali, né? A ovelha, ela quer comer um pasto que está bem cuidado, ou seja, crentes que têm que receber ensinamentos, que a pessoa se consagrou, jejuou, que a pessoa tem exemplo, que a pessoa tem uma conduta, que você vê verdadeiramente
que ela cumpre a palavra, e se ela cumpre a palavra, ela vai ensinar o que ela vive. Então é um pasto verde que dá para comer e ter nutrientes para nutrir a ovelha. Comida fresca é saudável, comida estragada adoece. Então, se você não ficar atento com os fermentos, se você não ficar atento com os ensinamentos que estão te oferecendo, e tu comer tudo que tu ouve, se tu aplicar tudo na tua vida que tu ouve, tu vai ficar doente, tu vai ficar contaminado. Então, um dos perfis, uma das virtudes do perfil da águia, que Deus manda o profeta profetizar sobre o nosso respeito, é que nós não podemos aceitar qualquer comida. Se a pessoa ela não é dizimista e prega sobre o dízimo, vai te dar, coragem ali de você ser uma pessoa fiel e aplicar aquele ensinamento. Se você não vê a pessoa sendo fiel, ou seja, não vai te dar nenhuma motivação. Mas ela pregou algo que não vive, e por isso eu não vou deixar de praticar o que eu vejo o meu Cristo fazer. O meu Cristo, ele, quando vieram cobrar o imposto dele, o que foi que ele disse? Pedro, vai pescar um peixe que tem 2 moedas, uma para mim e uma para tu, para nós cumprir os princípios. Então o meu maior exemplo é Cristo. Quando eu não encontro exemplo no homem, eu tenho exemplo no meu Cristo para praticar, que é a sua palavra. Se a pessoa está ensinando coisa errada, eu não vou comer o que ela está me ensinando, não. Mas eu vou comer o que o meu Cristo deixou. Uma comida saudável todo dia, que é a sua palavra. Todo dia tem um alimento aqui, ó. Tudo que eu leio e praticar, minha vida muda. A minha vida muda. A sua vida muda. Então você tem que ter o cuidado de não aceitar tudo que você ouve, comer tudo que você recebe. Tome cuidado com as críticas. Tome cuidado com os falsos ensinamentos que te faz pecar contra Deus, contra o Espírito Santo, contra o teu Cristo, contra a palavra de Deus, contra o teu liderado, o teu líder, o teu pastor. Toma cuidado. Toma cuidado. Entendeu? Toma cuidado, é o ensinamento de Cristo. Tome cuidado com os fariseus. É algo que os discípulos disseram aqui no 12. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomasse cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Entende? Então é isso que você tem que começar a aplicar na sua vida, essas virtudes, tá? De ser crente beriano, meditar. Se você ler a palavra todo dia, estudar a palavra todo dia, ninguém te engana não. Ninguém te engana. Sabe qual é o problema do crente? A preguiça de estudar. Porque até no canal aqui a pessoa tem preguiça de acompanhar e fica passando para terminar logo o vídeo. Ela assiste 5 minutos e sai, porque não tem paciência de estudar a palavra de Deus. Não tem paciência. Pessoa inquieta. Pessoa inquieta, ela fica passando, sabe? Passando para correr logo e terminar logo o vídeo, terminar logo a aula. A quarta virtude da águia que nós devemos aplicar na nossa vida. A águia, ela não tem medo da tempestade. A águia não tem medo da tempestade. A águia,
ela não tem medo do vendaval. Quantos crentes se apavoram quando vem o dia mau? Quantos crentes ficam apavorados, com medo, quando vem as lutas? Quando vem o deserto? Quando vem a escassez? Quantos crentes não ficam apavorados? Cadê a fé desse crente? Cadê a coragem desse crente? Cadê a audácia desse crente? É nessas horas, gente, quando vem um deserto, que Deus permite as tempestades, os vendaval, para nós saber se nós verdadeiramente somos águias ou não, se nós somos crentes ou não, ou nós estamos sendo crente de fajuta, estamos fingindo que somos crentes só porque vamos para o seminário, vamos para o encontro, vamos para o culto. Mas quando vem a luta, a dificuldade, aí vem o desespero. Cadê o que tu prega? Cadê a empolgação que tu prega? Tu prega no púlpito com tanta audácia. Coloca a pessoa lá em cima para ter coragem, para lutar. Aí quando tu mesmo chega em casa, que se depara com as situações da vida, aí fica lá deprimido, igual uma criança. Deprimido, sem ânimo, sem coragem. Cadê aquele? Ou seja, tu só é corajoso quando tá com microfone. Tu só tem fé quando tá com microfone. E o pior, tu só usa a fé para animar os outros e não usa a fé para te animar. Tu só usa a fé para dar coragem aos outros e tu não usa a fé para dar coragem para tu mesmo. Que palhaçada é essa? Eu vou tomar até um café aqui. Quer dizer que num púlpito tu é o Superman, no púlpito tu és um super-herói que está sendo exemplo para os outros. Aí quando tu chega em casa, tu é um palhaço frouxo. Tu é um palhaço frouxo. Tu tira a tua roupa de Superman, aí veste a roupa de um palhaço lá, para ficar fazendo palhaçada, para desanimar a tua família. A tua família te vê como um palhaço em casa e te vê como um super-herói. Que quando termina as pregações, as pessoas te elogiam, as pessoas dizem que ficou impactada com a unção que Deus derramou no culto, que a vida delas mudou naquele culto. Elas têm um relatório que a vida delas foi alcançada pelaquela palavra, mas quando chega em casa, tu tira a roupa de Superman, de homem de Deus, de mulher de Deus, aí vira uma palhaça, um palhaço dentro de casa para desanimar a tua família e colocar um fardo sobre a tua família. Porque agora a tua família vai ter que criar coragem para te animar. Qual é? Qual foi? Por que tu tá nessa? Por que tu tá nessa? O apóstolo Paulo pregou a palavra e uma jovem se libertou. Prenderam o apóstolo Paulo e Silas. Na cadeia,
o apóstolo Paulo não vestiu calcinha não, viu? Na cadeia, o apóstolo Paulo não virou Tiana não. Na cadeia, o apóstolo Paulo não usou roupa de palhaço não. Na cadeia, preso, as pernas presas, as costas toda cortada, enjaulado, com grades, mas ainda tinha a língua solta para louvar, glorificar, exaltar e demonstrar a fé dele dentro da pior situação da vida dele. Paulo e Silas, aonde vai, ainda é o mesmo homem de Deus, o mesmo Superman, o mesmo herói, ao ponto da família de um soldado se converter com a própria atitude. Ou seja, a tua própria família perde a fé, esmorece a fé, porque não acredita mais na palavra de Deus. Porque uma hora tu tá no púlpito, lá em cima, cheio de poder, chega em casa, tá igual uma criança. Aí a tua família, que Deus é esse? Que usa o homem no púlpito, chega em casa, deixa o homem desse jeito. Quer dizer que o Espírito Santo está igual no Velho Testamento. O Espírito Santo vem sobre a tua vida no púlpito. Aí quando tu termina a pregação, o Espírito Santo sai de tu, O Espírito Santo sai da tua vida, Para tu estar aceitando ser frouxo desse jeito, desanimado desse jeito. Não se esqueça que a tua família está na tua responsabilidade. Tua família quer ver uma pessoa forte, uma pessoa determinada, uma pessoa cheia de coragem, de audácia, para dar a elas motivação de voar junto contigo, não de estar sofrendo junto contigo. Se tu consegue motivar uma multidão, porque que tu não consegue se motivar? Se tu consegue levantar uma multidão de cabeça baixa, por que que tu não consegue levantar a tua cabeça dentro de casa? Só anda triste, chorando pelos cantos dentro de casa, porque não quer aplicar as virtudes da águia na tua vida. Olha o que a palavra de Deus fala da quarta virtude. Provérbio 24:10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. O que é que a palavra de Deus diz? A gente não pode mostrar fraqueza. É ou não é, irmão? Ou morremos lutando, ou morremos como um covarde frouxo. Ou morremos lutando para deixar um legado de um homem, de uma mulher corajosa, audaciosa, cheio de fé, cheio de virtude. Ou morre com o pior legado, morreu como um covarde, morreu como um frouxo, não lutou, negou a sua força, negou a sua fé, negou o seu Deus, não confiou até o fim, tirou a sua vida, se matou. Qual é o legado que você vai deixar como covarde? Se te mostrarem frouxo, se te mostrarem fraco no dia da angústia, significa que no dia da angústia a gente não pode mostrar fraqueza. É um conselho bíblico. Ai, pastor, é fácil para tu, né?
Tu quer viver 10% da minha vida? Tu quer viver 10% da minha vida? Das provações que eu passo? Eu não deixo ninguém saber da minha vida, não. Das minhas fraquezas, não. Das minhas perseguições, não. Das minhas tristezas, não. Porque eu não aceito mostrar fraqueza. Eu não aceito mostrar fracasso. Eu posso até fracassar, mas eu luto até a última gota da minha força. Mas eu não aceito levantar a bandeira de um derrotado. Porque eu sei o que o diabo fez comigo lá no mundo. E eu sei de onde eu saí. Agora, na presença de Deus, sabendo quem eu sou, eu vou até o fim. Nem que eu morra lutando, mas eu morro com coragem. Vamos aqui para mais uma palavra de Jesus. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados, disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Observe o medo. Se tu mostrar medo no dia da tua angústia, se tu mostrar medo ou fraqueza no dia da tua angústia, quando Jesus vier para te socorrer, tu vai interpretar como sendo demônio, porque nem força de enxergar e de discernir que Jesus está vindo na tua direção, tu vai ter. Se tu mostrar que é frouxo, se tu mostrar fraqueza, se tu mostrar medo no dia da tua angústia, no dia do teu deserto, no dia da tua luta, quando Jesus vir para te ajudar, tu vai discernir, se interpretar como sendo demônio e vai perder a tua bênção, a tua vitória. Olha o que aconteceu com os discípulos. De madrugada, Jesus se dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. A pessoa que mostra fraqueza, a pessoa que mostra medo no dia da angústia, até quando Deus quer agir ao favor dela, ela fica com medo, ela fica espantada, ela fica desesperada e ela grita apavorada. Quantas vezes Deus quer usar alguém para tirar essa pessoa do medo, para tirar essa pessoa do cativeiro do medo, para tirar essa pessoa do cativeiro, né, da angústia. E ela interpreta como sendo o irmão fulano de tal e não tá nem aí para abrir o coração, porque não vê que é Deus dando a ela a oportunidade de ser liberta, de ser livre. Fica com medo de contar o que está passando para o irmão não saber da sua fraqueza, porque com medo de ser julgado, de ser apedrejado. Mas Deus está querendo usar alguém para tirar ela, né, desse medo,
dessa fraqueza, desse engodo, desse laço, desse pecado, dessa tentação, e ela tem medo de contar, de falar, de abrir o coração, porque acha que a pessoa vai julgar, apontar, criticar, e ela prefere morrer em silêncio com as suas fraquezas do que pedir ajuda. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem. Qual é a palavra de Jesus no dia da angústia? Coragem. Coragem. Tenha coragem para decidir. Tenha coragem para tomar as decisões. Tenha coragem. Se Deus está contigo, não importa o que vai acontecer depois que você tomar coragem. Não importa. Ele vai te respaldar. O problema que você está tendo é focando no medo de não agir, focando no medo de não tomar uma atitude. Você está focando no medo, você está focando na consequência que vai vir e se torna frouxo, se torna sem coragem de agir. Mas essa sua fraqueza, essa sua falta de coragem está te matando, está te destruindo e tu não está percebendo. Por quê? Porque tu não quer pegar essa virtude da águia e aplicar em ti a coragem, a coragem, a coragem. Porque você tem medo do resultado que vai trazer quando você tiver coragem. Se eu tiver coragem de fazer isso, qual será a consequência? Você já está pensando nas consequências e você não está pensando que a sua coragem vai te tirar dessa fraqueza. A sua coragem vai te tirar dessa opressão, dessa depressão, desse cativeiro. Você está pensando que a coragem vai te trazer consequência. Da onde que coragem traz consequência? Você está preso no medo e não quer abrir os olhos. Você está preso na sua fraqueza e não quer abrir os seus olhos, porque você não quer tomar atitude de ser uma pessoa corajosa. Eu, não tenha medo. Pai Jesus, tenha coragem. Ou seja, tira o medo, tira o medo, tira o medo, tira o medo. Deixa de ser frouxo, deixa de ser frouxo. Tira o medo e tenha coragem. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Não adianta ter atitude de coragem e não permanecer na coragem. Deixa de estar ouvindo as besteiras dos lados. Deixa de estar vendo as besteiras do lado. Foca em Jesus e mantém na tua coragem. Porque se tu toma atitude de coragem e fica com medo, a coragem vai embora e tu se afunda. Toma cuidado. Toma cuidado. Aplica a virtude da coragem que a águia tem, ela não tem medo de nada. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou, e disse: homem de pequena fé, porque você duvidou? Você duvida da coragem, você duvida da sua coragem, por isso vive preso no seu medo, vive preso na sua fraqueza, porque você duvida da sua própria coragem. Quinta observação aqui da virtude, né? A virtude da águia, né? A águia tem uma virtude, que ela conhece o seu propósito. Qual é o propósito da águia? A palavra do Senhor fala aqui, ó, Gênesis 1, 26 diz:
Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Este versículo está falando da imagem, da identidade que o homem tem em Deus. A quinta virtude da águia é que ela sabe quem ela é. Ela, por ser águia, ela não vai se tornar ou se permitir ser galinha. Ela sabe quem ela é. Por isso que ela age como águia, ela vê como águia, ela voa como águia. Ela, na tempestade, usa a coragem dela como águia para subir as tempestades. Ela, como águia, ela se comporta como águia porque ela sabe a identidade que ela tem. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus nos deu uma identidade, a sua imagem e a sua semelhança. E qual é a identidade do cristão? É ter autoridade sobre todas as coisas. Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O homem terá autoridade sobre os céus, as aves dos céus, terá autoridade sobre os animais da terra, e Jesus veio e eu dei agora, completei o poder sobre o inferno. A sua identidade é que você, além de ter a imagem de Deus, ser santo como Deus é santo, ter poder como Deus tem poder. Jesus te deu poder sobre os céus, aonde tiver principado, aves de rapina, que são demônios, tu tem poder sobre esses demônios. O poder que Deus tem sobre os demônios que atuam na terra, tu também tem um poder sobre os demônios que atuam na terra. Assim como Deus tem a chave do inferno, o poder sobre o inferno, Deus também te deu o poder sobre o inferno. As portas do inferno não prevalecerá contra o teu casamento, a tua saúde, a tua casa, a tua finança, o teu ministério não prevalecerá. O que está acontecendo é que tu não está tendo coragem de usar o poder, a tua identidade em Deus. A quinta virtude da águia, que ela sabe quem ela é. Na tempestade, ela não permite a tempestade paralisar ela. Ela usa toda a sua força e voa. E fica sobre a tempestade. Sabe o que é isso? É você ter comunhão com Deus e estar todo dia no trono. Entrar diante do trono da graça, para que tu possa receber graça, misericórdia de Deus no tempo oportuno. Quando você tem uma vida com Deus e entra no trono de Deus todos os dias, tu está sobre os principados, porque tu está todo dia no trono do Pai, sobre os principados, sobre as potestades. Entende? Então usa o teu poder. Repreende o mal, repreende o divórcio, repreende, a rebeldia dos teus filhos contra esse inferno. Faça campanha, faça jejum, profetize, declare, se revolte, mas não aceite o medo e nem demonstre ser frouxo, fraqueza. Não demonstre ser frouxo. Tenha audácia, tenha coragem, mostre a sua identidade, mostre a imagem, semelhança que você é em Deus, o poder que você tem em Deus, a autoridade que você tem em Deus. A sexta virtude da águia é o quê? A águia,
ela tem uma virtude que quando ela está no ninho, que os seus filhotes estão acomodados, a virtude da águia é não permitir os seus filhos ficar acomodados no ninho. Ela começa a desmanchar o ninho para tirar o conforto dos filhos. Para de deixar os teus discípulos confortados. Para de estar passando a mão na cabeça de filho, na cabeça de discípulo. Para de estar passando a mão na cabeça dos outros. Não deixe as pessoas acomodadas demais. Não deixe filhos acomodados demais. Não deixe discípulos acomodados demais. Você vai destruir a vida deles. Você vai destruir a alma deles. A águia, quando percebe que os seus filhotes já estão, em certo ponto, que eles têm que começar a ter responsabilidades, a águia, quando vê que eles não querem ter responsabilidades, assumir responsabilidades, a águia desfaz o conforto. Desfaz o conforto que eles estão tendo. E a águia obriga, força os filhos a sair do ninho, sair do conforto. Empurra de abismo abaixo. O filhote vai ter duas decisões. Tomar uma atitude de ter responsabilidade para voar e tomar conta da sua vida, tomar conta, botar todo o ensinamento do seu líder em prática, colocar toda a disciplina que o pai e a mãe deu ao filho, o filho vai decidir botar em prática ou morrer acomodado. Mas uma das virtudes, a sexta virtude da águia, que ela não aceita os filhos, os discípulos ficarem acomodados. Ele tira o comodismo. A águia tira o comodismo, desfaz o ninho e ainda empurra de abismo abaixo. Para quê? Para o filhote tomar atitude. Está na hora de você arranjar um emprego, meu filho, minha filha. Está na hora de você cuidar da casa. Está na hora de você manter a casa limpa. Está na hora de você ter disciplina na sua vida. Está na hora, discípulo, de você botar em prática a autoridade como líder. Está na hora de você colocar em prática a unção de pastor. Está na hora de você começar a usar a autoridade que você recebeu. Empurra. Ou decide bater asa e aprender a voar, ou decide ficar acomodado e morrer na queda. Essa é a sexta virtude. Vamos lá. Mateus 10, 5. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirija aos gentios, nem entre na cidade alguns dos samaritanos. 6. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. O que é que Jesus está ensinando aqui? É muito fácil, né? Você ser líder, ser pastor e estar só no meio. No meio dos pastores, no meio dos líderes. Está na hora de tirar esse conforto, não está? Vai o meio das ovelhas. Aonde tem ovelhas doentes, aonde tem ovelhas feridas, aonde tem ovelhas machucadas, aonde tem ovelhas fracas, aonde tem ovelhas com capicho, rapicho, aonde tem ovelha com demônios. Vai tirar os demônios das ovelhas, vai curar as ovelhas.
vai libertar as ovelhas, vai ajudar as ovelhas. Sai do teu conforto, vai socorrer as ovelhas. Tem ovelha que está passando por depressão em casa e líderes não estão indo procurar saber, pastores não estão procurando saber como estão as ovelhas. Eu faço parte da consolidação e quando nós vamos fazer as visitas, nós vemos as ovelhas cheias de problemas emocionais, psicológicos, espirituais, doentes, precisando de ajuda, precisando de libertação, precisando de oração. Jesus diz: sai do meio dos samaritanos. Sai do meio dos samaritanos, não vá para o meio dos samaritanos, mas vai para as ovelhas. O foco é as ovelhas. Antes, dirija-se às ovelhas perdidas de Israel. As ovelhas que não estão mais indo para o culto. Cadê o relatório delas? Por que essas ovelhas não estão indo para o culto? Você já foi buscar, você já foi visitar, você já levou a consolidação para essa ovelha que não está indo para os cultos, que está fraca, que está doente, que está precisando de oração. Se você não quer ir, manda a consolidação vai. Se você não quer sair do seu conforto, envia a consolidação. A consolidação, ela está para isso, para se compadecer das ovelhas. 7. Por ordem foram, por onde forem, pregue esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Seja, Jesus ensinando aqui: saia do conforto, porque o reino de Deus está próximo. O arrebatamento está próximo. Se você ficar no seu conforto, você pode perder a sua salvação. 8. Cure os enfermos. Ressuscite os mortos. Quantas pessoas estão mortas espiritualmente? Quantas pessoas estão enfermas? Purifique os leprosos. Quantas pessoas estão contaminadas com os fermentos dos fariseus e saduceus? Está na hora de sair do conforto e fazer um alinhamento com essas pessoas. Chame todas as pessoas que estão contaminadas. Todas as pessoas que foram contaminadas, sente para conversar. Faça reunião. Permitam elas abrir o coração para que haja uma limpeza nelas. Reaja. Cumpra essa virtude da águia. Tire as pessoas do conforto. Façam as pessoas ter responsabilidade, seus filhos ter responsabilidade. Expulsem os demônios. Se prepare, se consagre para expulsar os demônios que estão atacando, que estão amarrando, que estão querendo destruir ministério. Se consagre para expulsar demônios. Essa é o ensinamento de Jesus. Vocês receberam de graça, deem de graça também. Não coloque obstáculo para fazer. Não coloque dificuldade para fazer. Se compadeçam dessas pessoas que estão enfermas, que estão mortas espiritualmente, que estão cheios de lepra, que estão cheios de demônios. Se compadeça e faça aquilo que Deus te chamou. Socorra elas, limpe elas, expulse os demônios delas, tire os fermentos de dentro delas. Para isso você tem que chamar elas para conversar. Deixe elas abrir o coração delas. Ouça elas e ajude. 9. Não leve nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. 10. Não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandália, nem bordão.
pois o trabalhador é do seu sustento. Jesus está dizendo, por mais que você está passando por dificuldade, faça a minha obra. Saia do comodismo, faça a minha obra, que eu vou te sustentar. Ah, eu não vou para a igreja porque eu não tenho dinheiro para pagar a Uber. Quer dizer que tu não tem coragem de sair de casa a pé para a igreja? Em 2005, eu ia da minha casa a pé todos os dias para o culto, lá no Papicu. Para de dar desculpa. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, eu estou passando por um aperreio e não vou para o culto, não vou fazer a obra porque eu não tenho dinheiro nem para o Uber. Para de dar desculpa. Em 2005, eu saía daqui do conjunto, da rua José Paulo de Souza, 399, e ia para o Papicu, a pé. 20 minutos a pé todos os dias, porque a igreja que eu ia abre de domingo a domingo. No início da minha fé, a primeira igreja que eu fui, porque me evangelizaram foi nela. Domingo a domingo eu ia a pé. Eu pedi a Deus, Senhor, manda um anjo, para parar aqui, me dar uma carona, e não parava um carro. Sabe o que acontecia? Chovia no caminho, chegava na igreja todo ensopado, molhado, mas eu não voltava. Eu entrava na igreja todo molhado, sentava para assistir o culto, tudo molhado, ia a pé e voltava a pé. Aí você fica dando desculpa. Ou, se eu tivesse um carro, se eu tivesse uma moto, todo dia eu estava no culto. Deixa isso é vergonha, rapaz. Começa do nada. Jesus está falando aqui, ó. Pô, não leve nada, porque é eu que vou cuidar. Que testemunho tu vai ter para contar se tu só espera quando tiver tudo provido na tua vida? Eu só vou fazer a obra se Deus me der um carro. Eu só vou para os cultos todo dia se Deus me der um carro. Se Deus me der dinheiro para o Uber. Vai a pé, Deus não te deu saúde. Vai a pé. Deixa de dar desculpa. Isso é revoltante. Sétima e última. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Qual é a sétima e última virtude da águia? A águia, ela vive 70 anos. Quando chega os 40 anos dela, ela se sente pesada porque as penas estão velhas. Ela não caça mais porque as suas unhas estão encurvadas. O seu bico cresceu que tá tão grande que não dá para comer. Ela se sente tão pesada que as forças não é a mesma. Sabe qual é a sétima e última virtude da águia? É que quando ela chega nesse estado, unhas grandes, bico grande, penas pesadas, percebendo que já está sem força, ela entende que ela ainda tem 30 anos pela frente. Sabe o que ela faz? Vou parar agora, vou sentar agora para cuidar de mim. Ela usa toda a sua força, sobe o pico mais alto para que nenhum predador mate ela. Quando chega lá, ela bate o bico na pedra. Primeiro ponto, o que é o bico? O bico é a sua língua, que você fala demais. Quando você perceber que a tua língua cresceu, está na hora de parar o que tu está fazendo. Está na hora de tu sair da frente dos cargos ministeriais e se sentar um pouco para cuidar da tua língua. Porque a tua língua está tão grande
que a tua língua te matou e está matando os outros. Não dá para estar na frente de ministério para matar. Deus não chamou nós para matar ninguém. Deus chamou nós para nós dar vida às pessoas. Primeiro ponto, corta a tua língua na pedra. O que é a pedra? Em Cristo. Bata a tua língua em Cristo. Pede Cristo para cortar a tua língua. Pede Cristo para tirar essa linguagem de acusador da tua boca. O terceiro ponto, ela espera. O segundo ponto, ela espera a língua ser purificada, que é o bico. Quando o bico cresce renovado, agora ela arranca a pena. Porque agora o bico está renovado, é novo, a língua nova. Agora ela não vai tirar a pena de ninguém não, é dela. O que é a pena, pastor Ed? A pena é os teus pecados. Tu vai agora confessar com a tua língua, tirar as penas com o bico, é usar a tua língua para confessar, Senhor, realmente eu estou em pecado. Eu estou falho. E confessa, abre a tua boca. Confessa os teus pecados ao Senhor. Vai tirando teus pecados. Vai tirando tua rebeldia. Vai tirando a tua incredulidade, tua infidelidade. Vai tirando. Aí quando tu tira, quando ela tira, ela espera as penas crescer. Aí ela arranca também as garras. O que é as garras? O que é as garras? As garras que é usado para segurar as presas significa as armas que tu usa para ferir os outros. Tu usa armas para ferir os outros, para machucar os outros, para sangrar os outros. Arranca tuas unhas, tira essas armas da tua vida. As nossas armas têm que ser as armas em Deus, para derrubar principados cadeias. Não é para matar o irmão, o próximo, o pastor, a liderança. Não. Tira essas garras da tua vida. Tira. Depois que se passa o processo de 3 longos meses, o que é que ela faz? Ela se renova por completo. E ela dá o seu voo com todas as suas forças renovadas. Então, quando você tiver purificado da língua, quando você tiver purificado seus pecados, quando você tiver purificado das armas satânicas que você usava, você agora está pronto para voltar, para exercer o seu cargo. Se você não parar para se limpar, se você não parar para se renovar, se você não parar para se consagrar, você vai morrer antes do tempo determinado. Esta é a palavra, é o estudo que Deus me direcionou fazer. Quero agradecer ao Senhor por esta palavra, por esse estudo. Se essa palavra falou contigo, comente, fale, né, o que Deus falou contigo. Compartilha para alguém que está precisando dessa palavra, desse ensinamento. Ajude essa palavra a chegar naqueles que também estão necessitados de ouvir, né, as 7 virtudes da águia e elas aplicar na vida dela, na vida cristã dela, em nome de Jesus. Pai, abençoa a vida de cada um e que o Senhor ajude essa pessoa a aplicar as 7 virtudes da águia na vida delas, em nome de Jesus. Amém. Receba a graça e paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima aula, em nome de Jesus.